Bom, continuando aqui, nós vamos ver a parte de configuração de vendas do PDV-E. A primeira coisa que nós vemos aqui é como o programa vai se comportar com clientes bloqueados ou fora do limite de crédito. Ele pode não vender, ele pode pedir uma confirmação, que é simplesmente uma mensagem que aparece na tela, ou pode pedir a senha de alguém que tenha autonomia para isso. Logo depois a gente tem aqui utilizar preço à vista, prazo ou perguntar. No início de uma venda, o programa mostra uma janela pedindo que tipo de preço você vai usar naquela venda. Pode ser à vista, ou pode ser a prazo, ou pode ser perguntar. Uma vez escolhido um tipo de preço, todos os produtos que entram naquela venda entram naquele preço. Se você escolher a prazo para o primeiro, não tem como lá no meio usar um com o preço à vista. Aí depois tem aqui que tipo de desconto foi dado na pré-venda, percentual ou valor. Isso é o jeito que é usado lá na pré-venda, se o desconto na pré-venda é dado em percentual ou valor. E isso aqui ajuda o programa a fazer o cálculo correto do desconto nessa venda. Consultar clientes por nome, razão social, CNPJ ou CPF, ou RG ou IE. Isso daqui indica como que na hora que você for fazer uma pesquisa de cliente, o programa vai se comportar. Para exemplificar, eu vou marcar aqui como nome ou razão social. Vou entrar no módulo do programa, rapidamente, que tem uma busca de cliente. Se eu digitar aqui o nome, vê que ele veio por ordem alfabética e a busca é feita por ordem alfabética. Agora vamos de novo lá e trocar para CPF ou CNPJ. Voltar no mesmo módulo, fazer a busca do cliente. Vocês podem notar que já mudou a ordem das colunas. O CPF e CNPJ veio na frente. Aí o CPF do cara começa com 35. Então já está aqui colocado por CPF. A mesma coisa para RG ou inscrição estadual. O padrão disso é busca por nome e provavelmente, muito raramente, você vai precisar mudar, mas existe a ferramenta. Aqui nós temos uma lista de descontos, que é uma lista de descontos que aparece nessa área aqui, quando você aqui, onde está escrito produto quantidade, quando você escolhe um produto, ele mostra os descontos que estão na lista, caso você queira dar um desconto por produto. Isso daqui está aqui porque já foi utilizado há bastante tempo no programa, mas a maioria dos clientes nem fica sabendo disso e muito menos precisa desse tipo de coisa. Bom, editar preço de venda dos produtos. Quando você digita um produto, o padrão do programa é colocar você digita o código do produto ou quantidade nessa área e ele automaticamente já joga tudo aqui nessa área que não é editável, é uma área só de exibir informações. Se você marcar editar preço de venda do produto, vou fazer uma experiência aqui, que aliás é o que já está marcado, né? Editar preço de venda. Vou digitar aqui um produto, espero que exista. Ó, já apareceu aqui o preço para que eu possa editar. Então eu não quero vender por 111, eu quero vender por 100. Eu posso editar aqui. Notem que não foi preciso nenhuma senha, né, para que eu editasse o preço do produto. Se você marcar isso daqui, está aberto para o usuário colocar o preço, entre aspas, que ele bem entender. Bom, enviar o preço
Se você desmarcar isso, naturalmente, quando eu digitar um preço agora, não há como alterar. Essa área aqui não é editável. Então, o que foi colocado aqui, foi colocado aqui. Entretanto, há uma maneira de você fazer o meio termo. Você pode deixar isso aqui desmarcado e marcar lá no retaguarda, no cadastro daquele produto em específico, marcar que aquele produto pode ser editado o preço. Isso é muito utilizado com o famoso produto coringa, que é aquele produto que fica no cadastro, ele não é produto nenhum, mas caso haja um produto que foi colocado à venda e foi cadastrado incorretamente, código de barra errado, ou sem código de barra, ou mesmo não tenha sido cadastrado, você pode vender aquele produto como esse diversos, produto coringa, ou às vezes você quer jogar vários produtos no mesmo. Loja de doce, por exemplo, pega um monte de tipo de bala e chocolate diferente e joga tudo no mesmo produto, e à medida que ele passa ali, você põe o preço daquele produto específico que está sendo vendido. Bom, enviar o item para o cupom sem espera. Vocês devem ter notado que quando eu digitei o código aqui, o produto não veio para a lista de produtos vendidos, ele veio para essa área aqui, que a gente poderia chamar, entre aspas, de área de espera. Se eu apertar um Enter aqui agora, ele vai para lá. Vou colocar um outro produto aqui. Se eu digitar o código de um outro produto, quando eu der o Enter, o produto que está nessa área, esse código, vem para cá, e antes disso esse vai para lá, como se fosse uma fila. Isso daqui é uma característica que foi colocada, inspirada em um outro programa de ponto de venda que tinha esse tipo de coisa. Para alguns clientes isso é útil, para outros não é. Isso daqui permite, por exemplo, que você faça a multiplicação aqui. Eu não quero vender uma unidade, eu quero vender 6. Então eu digito um 6 aqui e não dou Enter. Se eu der Enter aqui, significa que eu estou inserindo o produto de código 6. Eu tenho que apertar o asterisco do teclado numérico. Apertei ali, já multiplicou tudo. Posso voltar para 1 também. Vamos lá. Rolou aqui. 1. Pronto, voltou para 1. E por aí vai. E o produto estando aqui na área de espera, se eu apertar a tecla ESC, ele sai da área de espera. Se você tem algum cliente em que esse tipo de característica é útil, ótimo. Continuando aqui as configurações do programa, depois de enviar o item para o cupom sem espera, que se você deixar marcado, o produto vai direto. Quando eu digitar o código aqui, automaticamente ele já vem para cá. Nesse caso, se eu quiser digitar a quantidade, eu tenho que digitar a quantidade antes. Então, por exemplo, eu vou multiplicar 5 vezes, apertando lá o asterisco do teclado numérico. Notem que aqui já tem 5. E depois sim, eu digito a quantidade, o código do produto. Eu consegui acertar um que não foi digitado. Vamos lá, 5 vezes o famoso 45. Então já foi aqui 5 unidades do produto 45. Continuando aqui, nós temos a próxima configuração, que é usar lista de descontos a cada item vendido. Se você marcar isso daqui e tiver uma lista de descontos aqui, a cada item vendido vai aparecer um menu pedindo para você escolher o desconto que vai ser acrescentado, colocado nesse item. Como eu já disse, isso foi utilizado por alguns clientes
há muito tempo e está aí no programa, mas eu acredito que não seja de utilidade hoje em dia. Vamos lá. Gravar movimentações das vendas. Se isso aqui ficar marcado, a cada venda o programa vai gravar as movimentações de estoque numa tabela em separada. Essa é uma área mais técnica da configuração. Se você deixar desmarcado, o programa vai gravar a venda, vai dar a baixa no estoque, etc., mas não vai gravar esse registro de movimentação nessa tabela, que é uma tabela diferente da tabela de vendas. O ideal seria deixar isso aqui desmarcado, porque no caso do ambiente de rede, são menos acessos à rede que são feitos. Pedir o código do vendedor a cada venda significa que, se você tem uma situação em que você tem que marcar na venda quem foi o vendedor, não é o operador do PDV, sim quem atendeu o cliente e vendeu, você pode marcar isso aqui, que a cada venda será pedido o código desse vendedor, para questões de comissão, etc, etc. Se você marcar usar várias formas para o pagamento, na hora que você terminar a venda, automaticamente o programa já vai entrar na tela de várias formas. E ele não vai te perguntar o pagamento em dinheiro, etc. O cartão, o cheque. Ele já vai entrar numa tela em que você tem todas essas opções e vai marcando o valor que você quer em cada uma das formas de pagamento. Como se fosse, por exemplo, R$100 em dinheiro e 150 em cheque ou coisas do tipo. Vamos deixar isso desmarcado por enquanto. Depois vai ser feito um vídeo em que é explicado o processo da venda. E isso tudo vai ficar mais claro. Agora nós temos uma área aqui de opções que é bem completa. Primeiro, avisar se o produto estiver abaixo do estoque mínimo. Você vai fazer uma venda. E se depois dessa venda registrada o produto ficou abaixo do estoque mínimo, o programa emite uma mensagem. Numa situação em que você tem o vendedor, né, que é também, de repente, o dono da empresa, ou sei lá, algum funcionário de um nível um pouco mais alto, faz sentido marcar isso, porque ele já avisa. Ou, por exemplo, isso é muito utilizado em drogarias, né, porque você vende o remédio e depois que vendeu já tem que saber se o produto está em falta, etc. Numa situação em que o operador do caixa é só operador do caixa, não tem que saber esses detalhes, isso daí também pode ficar desmarcado. Mostrar o estoque na consulta de produtos. Vou fazer uma consulta de produtos para vocês entenderem aqui. Notem aqui que a gente tem a descrição, o código e o código de barras. Para o produto que tenha código de barra. Alguns aqui tem, etc. Se eu voltar aqui e marcar, mostrar o estoque na consulta de produtos e fizer a mesma coisa, note que já tem a coluna estoque aqui. Se eu fizer a mesma coisa, vou escolher um tipo. Note que já apareceu o estoque aqui. Isso também tem a ver com aquela questão de quem está operando só porque está fazendo a venda, ou se é um caixa que também é uma espécie de consultor de venda. Que a pessoa precisa saber, você tem um produto tal, mas isso a gente vende, mas não tem no estoque, coisas desse tipo assim. Vale lembrar que o nosso programa, por uma questão, digamos assim, filosófica, permite venda com o estoque negativo. Por que nós escolhemos fazer isso? Imagine no mercado. Se eu estou passando o produto no caixa, é claro que o produto existe. Então, se alguém esqueceu de cadastrar essa entrada lá, eu não vou penalizar nem o operador do caixa e nem o consumidor, que vai ter que parar tudo, vai ter que dar entrada, etc. e tal. É uma questão filosófica,
Pessoas podem achar que isso está certo, pessoas podem achar que está errado, mas foi a maneira que nós escolhemos de não penalizar a ponta que é mais interessante, que é o consumidor, que se ficar muito enrolado para ele comprar, ele simplesmente, então não vou levar esse negócio não, e penaliza a empresa, e penalizar também o operador do caixa, que é submetido a uma situação constrangedora de passar o produto. Já tem a possibilidade do produto não estar cadastrado direito, já é um problema, ainda mais essa do estoque ainda. Bom, de qualquer maneira, está aí a explicação. Não tem configuração no programa para não permitir venda com estoque negativo ou coisa do tipo. Passou no PDV, vai vender. O produto está cadastrado certinho, vai vender. Da mesma maneira, você pode mostrar o preço à vista na consulta de produtos. É a mesma situação que eu vou exibir para você. Agora já apareceu ali a coluna preço de venda, que é o preço à vista. Quando você digita aqui, já aparece o preço à vista. Também é uma situação em que vai depender do tipo, vamos dizer assim, do tipo de operação que tem no caixa. Se o caixa for só caixa, passando uma coisa que a pessoa já comprou e já viu o preço na prateleira, pode ser que isso não faça diferença. Mas se você achar que deve, pode deixar isso tudo marcado aqui. Talvez ajude para identificar o produto. Não sei, vocês podem ver que tem várias abraçadeiras aqui e você tem aqui variados preços. Mas é aquela história. Na situação em que o caixa é simplesmente caixa, está passando a compra da pessoa, essa informação que não faz diferença. Voltando lá. Gerar parcela para a diferença entre os valores a receber e pago. Isso é na parte de recebimento que a gente vai ver depois, que se a pessoa te deve R$100 e tem 90 e paga, isso acontece muito com quem tem tipo de conta corrente, empresas menores, que tem o famoso fiado conta corrente. A pessoa está devendo 100, mas tem 90 ali na hora e aí o programa gera uma diferença para essas parcelas. Calcular juros e mora para verificar o limite de crédito. É exatamente isso também. Por exemplo, vamos dizer que uma pessoa tem uma compra de R$100 e o limite de crédito dela é 120. Ela já deve 100. Mas se você for calcular juros e multas de atraso em cima desse limite, o 100 se transformar em 125. Então, se estiver marcado, a pessoa ultrapassou o limite de crédito. Se não estiver marcado, a pessoa não ultrapassou, porque o programa só calcula o limite de crédito em cima do principal, e não de juros e mora, etc. Mesma coisa, verificar cheques em aberto ou devolvidos para limite de crédito. Se você tem um limite de crédito que a pessoa te devia lá R$100, mas ela tem um cheque devolvido de 50, numa outra parte do programa, é a mesma coisa. Você quer que esse cheque entre ou não para a conta desse limite de crédito? E por aí vai. Aqui na modalidade cheque, exibir cheques em aberto ou devolvidos. Quando uma pessoa diz que vai pagar em cheque, se estiver marcado, o programa mostra os cheques dessa pessoa que estão em aberto ou devolvidos, para orientar o caixa. Essa é uma situação muito complicada, porque certo tipo de coisa no caixa coloca o cliente numa situação constrangedora. Então, marcar isso ou não marcar tem certas consequências que devem ser muito bem pensadas e discutidas com o cliente. Até para que uma pessoa que não tem nada a ver com negócios veja, né, eu estou comprando um negócio ali, sei lá, 1 quilo de carne, e de repente o caixa fica sabendo que tem um cheque devolvido meu nessa empresa. Isso pode causar sérios problemas aí em termos de proteção ao consumidor, essas coisas. Então, existe isso aqui, vem de uma época em que as coisas eram mais simples, mas tem que ser marcado
se for marcado com muita consciência do que está sendo feito. Bom, usar o código de barras no DANF quando existir. Vocês devem ter notado que, vou voltar aqui na pesquisa de produto, para a gente ver. Alguns produtos têm código de barra e código, como esse daqui, por exemplo. Tem código de barras e tem código que a gente chama do código do usuário, né? O código interno do produto. O padrão do programa é colocar no DANF o código do usuário. E se você marcar aquilo ali, que nós vamos voltar lá e ver, se existir o código de barra, em vez de colocar o código do usuário, ele coloca o código de barras. Então, essa opção aqui é se um determinado produto tem código de barras e código do usuário, se isso estiver marcado, o programa vai colocar o código de barra. Se não tiver marcado, independente do produto ter ou não, ele vai colocar, ter ou não código de barra, ele vai sempre colocar o código do usuário, que é o código que o usuário vê na tela, aquele código mais curto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Bom, verificar ITP dos produtos. Isso daqui vem do tempo do PAF-SCF e ficou por aí. Mas pode ser interessante. Se você deixar isso daqui marcado, ITP é Índice Técnico de Produção, ou seja, é a fórmula, entre aspas, a composição do produto. Se você deixar isso marcado, você marcar um produto como sendo de produção própria e houver uma fórmula desse produto, a composição dele, quando você vender, o programa não vai baixar o estoque do produto. Ele vai baixar o estoque na composição. Isso a gente pode ver depois, mas a ideia é essa. Você diz que um determinado produto é feito de 500 gramas de tal coisa e 500 gramas de tal coisa para fazer uma unidade do produto. Se estiver marcado, quando você vender, o produto principal, que vamos dizer que fosse bolo, não vai ser baixado o estoque do bolo. Vão ser baixado, para cada unidade que você vender, vai ser baixado 500 gramas do componente 1 e 500 do componente 2. A nossa experiência, mesmo no tempo do PAF-SCF, é de que, vamos dizer a verdade, ninguém usa isso. Isso demanda uma coisa assim, um trabalho enorme. Imagine numa padaria colocar a receita de tudo no computador. Só se fosse uma pessoa mesmo altamente detalhista, não é? Então, isso existe, cumpre uma função do PAF-SCF, mas pela nossa experiência a gente pode afirmar que menos de 0, sei lá, das pessoas usa isso. Bom, a consulta de preço, né? F11 aqui. Eu vou mostrar o que é a consulta de preço no F11 para vocês poderem entender o que é. Eu apertei o F11 aqui, aí veio essa tela consulta de preço, tabela de mercadoria e serviço. Isso também é uma obrigação do PAF-SCF, mas essa é uma obrigação que ajuda muito os clientes. É a famosa consulta de preço, que está funcionando mesmo se você estiver no meio de uma venda. Você pode entrar aqui a qualquer momento. Isso aqui não é uma seleção de produtos para vender, é uma consulta de preço. Então, você tem aqui o código do produto, você tem a descrição, etc., se é substituição tributária, etc., se é índice de arredondamento ou truncamento, produção própria de terceiro, foi aquilo que eu acabei de falar, do produto feito pelo próprio cliente, que pode ter uma fórmula, etc. Bom, o preço que está sendo mostrado aqui é o preço à vista. Mas, se eu vier aqui, voltando lá rapidamente, não perguntar. Agora, quer dizer, como eu desmarquei o não perguntar, ele vai perguntar. Se eu apertar o F11, ele mostra se você quer saber o preço à vista ou o preço a prazo. Aí já é mostrado aqui o preço a prazo. Eu não prestei atenção para ver se é diferente,
Mas, de qualquer maneira, o que está sendo mostrado aqui é o preço a prazo do produto. Isso é necessário porque no PAF-SCF, você pode ter várias tabelas de produtos, desde que só uma esteja em utilização num determinado momento. Então, pelo PAF-SCF, a gente não poderia mostrar o preço à vista e preço a prazo na consulta. Teria que escolher, ou mostra o preço à vista ou o preço a prazo. Vamos continuar. Usar o controle de lote do produto. Isso daqui significa o seguinte: se você no retaguarda, ao dar entrada dos produtos, disser número do lote, validade, etc., e deixar isso aqui marcado, à medida que o programa for vendendo, ele vai não só arrumando estoque, como ele vai abatendo o estoque também. Desculpa, ele vai batendo os lotes também. Naquela tecnologia, né, naquela filosofia do primeiro que entra, primeiro que sai. Ele vai batendo os lotes mais antigos. Naturalmente, o programa não pergunta o lote do produto, porque isso daí primeiro, ia acrescentar uma dificuldade enorme para o operador de caixa ficar olhando o lote de cada produto. Informação que talvez nem exista no produto em si. Ele vai abatendo automaticamente dos últimos lotes. No retaguarda existem ferramentas que permitem você depois ver os lotes que estão no programa, que estão vencendo, para que você faça uma conferência com o seu estoque real. Mas realmente não existe nenhuma pergunta do programa, ele vai abatendo dos últimos. Isso daí acrescenta, como vocês já devem ter pensado, carga na rede para fazer todo esse tipo de coisa. Uma venda grande abatendo o lote de cada produto demora para ser finalizada no banco de dados, etc, etc. Entretanto, se você precisa disso, você pode marcar, e se você der entrada nos lotes corretamente, o programa vai abaixando e depois você tem como, lá no retaguarda, você tem ferramentas para ver se está tudo certo, né? O controle de lotes eu acho complexo. A nossa filosofia aqui é complexa porque o programa pode funcionar perfeitamente, mas não há nenhuma garantia de que quem vai pôr a mercadoria na prateleira vai pôr do lote mais antigo. E mesmo que esteja ordenado por lote, não há garantia de que o cliente não vai pegar um último lá em vez do primeiro, porque o primeiro, a latinha estava amassada, tinha poeira. Então, esse é um controle que automaticamente, num ambiente de varejo, é difícil de ter. Você pode marcar, mas sempre vai ter que colocar lá no retaguarda uma ferramenta para você, de tempos em tempos, fazer uma auditoria para ver quais são realmente os lotes que estão a vencer, vencidos ou etc. Bom, usar a carga automática. O nosso programa aqui, ele funciona da seguinte maneira. Quando ele entra, ele traz para a memória, por uma questão de performance, a lista de produtos do servidor. Então, toda consulta de preços, etc., é feita em cima dos dados que estão na memória. Eventualmente, um novo produto pode ser cadastrado, um preço pode mudar, e etc. Como esses dados estão na memória, eles não são alterados automaticamente. Então, existem dois recursos para isso. Ou o operador do retaguarda avisa ao caixa que ele tem que fazer uma recarga, né? Ele tem que dar um refresh no que ele tem na memória, que eu vou mostrar para vocês, que pode ser feito com o atalho Alt P. Pronto, o programa já trouxe qualquer alteração nova, ou pode ser feito através do F2, utilitários, carregar produtos. É a mesma coisa, um é um atalho e o outro é pelo sistema de menus. Ou isso pode ser feito automaticamente. Quando você marca isso automaticamente, para usar a carga automática, o operador do retaguarda tem lá uma opção
para ele comandar a carga dos PDVs, né? Quando ele marca essa opção, a partir do momento em que é terminada uma venda, automaticamente, isso não acontece durante a venda, automaticamente o programa faz o quê? Ele varre o servidor sabendo se tem um comando de carga para ser realizado e, existindo, ele faz a carga automática, independente de perguntar para o usuário do caixa ou qualquer coisa. Ele simplesmente faz. Mas isso entre uma venda e outra. Bom, isso daqui faz com que não seja necessário telefonar para a área de caixa dizendo para as pessoas fazerem a carga, etc, etc. Recálculo automático dos valores da parcela significa que na hora de fazer o recebimento de um fiado pelo caixa, o programa vai fazer um recálculo automático dos valores das parcelas que ficarem para trás, de modo que sempre haja um ajuste, etc, de juros e multas e por aí vai. Isso a gente vai ver mais tarde quando for explicar como é que é feito o varejo aqui no PDV. Busca de produtos. Como eu acabei de dizer, o produto o programa trabalha com uma cópia na memória. Você marcando aqui pesquisar no servidor, você na realidade desfaz isso. Tudo é feito no servidor. Não tem mais cópia na memória. Isso pode ser utilizado. Essa questão da cópia na memória é uma filosofia que a gente usa para diminuir a carga da rede. Você imagina, principalmente num PDV que é ligado a um SEF, que toda hora fica se comunicando com o SEF e tem que ir na rede pesquisar os produtos, etc. Isso faz com que a venda se torne um pouco lenta. Então a gente trouxe isso para a memória do computador. Se você marcar isso e, principalmente, se for uma situação de um computador só, o retaguarda está ali, o PDV está ali e tudo, você pode marcar isso tranquilamente que não vai ter problema de carga de rede nem nada. Fica a sua escolha. O programa funciona da mesma maneira, transparente para o usuário final. Usar só o código de barras. Bom, para a gente ver isso daqui, eu vou ter que fazer um exemplo aqui para vocês. Bom, para demonstrar como o programa se comporta em relação à leitura dos códigos dos produtos, a gente escolheu aqui um produto que tem tanto o código do sistema, código do usuário que a gente chama, quanto o código de barras. Então, é esse aqui. Código ABC, curva 6. Se eu digitar o código do sistema que ele tem, vem esse código também. Se eu digitar o código de barras dele, 789.842.433.324.7, ele é achado do mesmo jeito. Bom, então, vou cancelar essa venda aqui, tá? Como que o programa funciona em relação a isso? Do jeito que está aqui, o programa está com a seguinte opção: usar o código de barras a partir de 8 dígitos. O que isso significa? Se eu digitar um valor numérico que tenha menos de 8 dígitos, o programa vai assumir que isso é um código interno. Se você imaginar 7 dígitos, dá para 9 milhões de produtos. Acredito que isso seja mais do que suficiente para a maioria das aplicações de varejo. Bom, então se você digitar qualquer número que seja um produto, qualquer número que seja de 8 dígitos para cima, que são os códigos de barra, por exemplo, de chiclete, drops e etc., né?
e cigarro também, o programa vai procurar como se aquilo ali fosse um código de barra. 7 para baixo, ele vai procurar como se isso fosse o código do usuário. Se você marcar usar só o código do usuário, você está dizendo para o programa o seguinte: não usamos código de barra aqui. Tudo, independente do que você digitar, vai ser considerado o código do usuário. E se você, por outro lado, fizer usar só o código de barra, você vai informar para o programa que ele não precisa buscar no código do usuário, só no código de barra. Isso é muito utilizado em situações em que, por exemplo, você importou, né? A gente importou dados de um programa que não tinha código do usuário, só tinha código de barra. É muito comum isso acontecer, principalmente na área de hortifruti, etc., que os códigos de barras são um monte de zeros e um monte de zeros e 2, etc., porque o programa trabalhava só com um código de barras. Então ele pegava qualquer código interno, qualquer sequência lá e transformava num número de 13 dígitos. Isso pode ser usado também, você só usa o código de barras. E você marcando usar só o código de barras, você pode marcar aqui permitir códigos não numéricos. Nós já tivemos clientes em que o código de barras, entre aspas, dele era um código utilizado pelo fornecedor dele. E ele punha aquele código ali. Então era Z123, qualquer coisa. Então nós abrimos essa ferramenta aqui para você permitir código não numéricos. Vamos voltar ao que era antes aqui. Por que isso é importante? O programa reconhece o seguinte: se você digitou um número, isso é um código de um produto. Se você digitou algo que não foi um número, vou digitar aqui, por exemplo, Z01, ele assume o quê? Que você está fazendo uma pesquisa em cima da descrição do produto. Vou cancelar essa venda aqui. Vamos ver agora o que acontece nesse ponto aqui. Eu vou dizer usar só o código de barra e permitir códigos não numéricos. Vamos ver. Aí eu digitei o Z01. Ele não encontrou. Porque quando você marca utilizar código de barra, essa pesquisa via teclado aqui, ela é desabilitada. Se você quiser fazer uma pesquisa, você tem que usar a tecla de atalho, que é o F5. Bom, mas isso vai ser explicado mais lá na frente. Isso fecha essa aqui. Essa última tela TEF aqui, se você for notar, ela está totalmente desabilitada. Por quê? Ainda não há nenhuma diretriz sobre como o TEF vai funcionar com a nota fiscal ao consumidor eletrônica. O TEF com o cupom fiscal, ele já é totalmente regulamentado, tem um protocolo a seguir, tem uma homologação a ser feita. No caso da nota fiscal ao consumidor eletrônica, não existe isso. Então, isso continua aqui no programa, porque eventualmente vai ser aprovado alguma coisa, mas no momento ela é completamente inoperante porque não há nenhuma regulamentação, repetindo, em relação a TEF, mais nota fiscal ao consumidor eletrônica. Isso termina a parte de configuração do PDV.